Boa tarde. Tá, eu vou ficar olhando para você. Pessoal, o trabalho tem esse nome, é um pouco uma inquietação que está batendo para pensar os próximos trabalhos lá com o grupo do CAT ou com o SciArts, onde a gente estiver trabalhando junto, e meio aproveitando que é um encontro de pesquisa, buscar interlocuções com tantas pessoas bacanas que eu tenho encontrado aqui e tentar ver da possibilidade de pensar futuros trabalhos. Estabilidade e ruptura na arte, para mim, primeiro assim, contextualizar, né? Está no contexto da crise, não vou ler, obviamente, estou citando aqui alguns autores que falam dessa crise, e que essa crise é muito de grande espectro, atinge o sistema do ponto de vista natural, econômico, social, né, a questão ambiente. Então nós estamos vendo uma coisa muito interessante. Então eu resolvi pensar qual o papel da arte nessa discussão meio paradoxal entre permanência e mudança, né? Onde que entra uma coisa, onde que entra a outra. E a gente já falou bastante dessas questões nesses dias. Eu vou me abster, estou pensando muito aqui na fala do Gustavo de ontem. Então, aí eu vou tentar só problematizar rapidamente. O Dewey vai falar da arte como a questão da desordem, eu preciso dar conta, né, do que tem no meio ambiente que está mudando, né? A Disney Yake, que teve até num dos encontros da gente, ela olha para o outro lado. Ela olha vou pegar aqui que está já grifado, as artes também são o principal meio de manter a harmonia. Então ela olha para a arte a partir de uma finalidade diferente, de continuidade, né? E ela chamou isso de artificação, e aqui eu estou também pisando em ovos para não querer dar definições de um negócio tão complexo. Mas eu então estou trabalhando assim a ideia da arte, um nome que a gente possa dar como a ruptura, tomando cuidado para pensar que não é a ruptura do modernismo, mas é uma ruptura do pós-modernismo, em que a gente não apaga o passado, a gente faz exatamente o contrário, a gente vai usar o conhecimento e o repertório todo cultural que a gente tem na memória para buscar, para repensar e remodelar e construir experiências que sejam capazes de produzir uma diversidade no olhar, capaz da gente poder sair dessa crise que eu mencionei no começo. Uma coisa que a gente percebe tanto num lado da narrativa, tanto da ruptura quanto a da continuidade, é que a narrativa é um caminho. Quer dizer, seja qual for a narrativa, segundo o Damasio que eu estou citando aqui, é na busca do equilíbrio, de novo, né? E esse equilíbrio homeostático, um pouco no que a Luísa acabou de falar do pattern, que é uma coisa que não se define, que vai um pouco para lá, para cá, que está se adaptando, mudando e permanecendo ao mesmo tempo, né? E é uma invenção cultural contar narrativas, e essas narrativas se materializam das mais inúmeras maneiras sob a égide das mais variadas linguagens. Para pensar a crise, fui buscar um caminho aí teórico para olhar para isso, e eu peguei lá dos tempos de Jorge Albuquerque, lá quando eu fiz mestrado e o doutorado, e ele veio com esse modelo para a dinâmica da crise, e a dinâmica da crise que, segundo esse autor, né, que ele está citando aqui, que é o Mendes, está até aqui embaixo, deixa para lá, é o Mendes, é o seu nome inteiro, mas tem na referência, depois isso vai virar um artigo, depois vai estar super detalhado tudo. Ele vai falar de que o processo evolutivo ele é pontuado por crises, é uma abordagem, né? Você tem o gradualismo e você tem o equilíbrio pontuado por crises, que é mais recente. Eu acho esse modelo muito legal, a gente experiencia isso ao longo da vida, então me parece muito intuitivo ir por esse caminho.
E esse modelo fala da instabilidade interna e externa e a busca da meta-estabilidade, ou seja, a gente está sempre lidando com esse par paradoxal, permanência, mudança, na busca, continuidade e ruptura, para não falar permanência duas vezes. E esse estado que a gente atinge é sempre parcial, ele tem sempre alguma inconsistência interna que não escala até a próxima crise, quando aí a escalada acontece. Um gráfico que eu acho interessante aqui, que de alguma maneira tangencia muitas das conversas que eu vi aqui, é a gente pensar, está cortado aqui, tá? Pensar a complexidade se organizando entre a ordem e a desordem. Essa contribuição vem das matemáticas, mas foi apropriado pelo Galanter quando ele vai discutir arte generativa. Eu achei muito oportuno pensar que, por exemplo, para o lado da ordem, então os algoritmos, então todas as ideias das coisas que a gente é capaz de reter como padrão, né? E para o lado de cá é a desordem, é a incerteza, são sistemas estocásticos que a gente estava falando lá no domingo. E o que a gente tem é isso aqui, não é estático, essa complexidade é crescente, é um sistema que fica com as tensões aqui da artificação ou os discursos de continuidade, de um puxando de um lado e os discursos de ruptura puxando para o outro, né? O que a gente percebe, uma maneira muito breve de falar, eu acho que o que a gente tem hoje é uma força muito grande puxando para o lado da permanência, para o lado da ordem, e a gente percebe, se você vem muito para cá, o grau de complexidade cai, e a gente não quer perder essa complexidade. Então, eu estou achando que me interessa falar agora é desse lado aqui, já que eu estou vendo um problema muito importante desse lado, que pode ser as hegemonias, pode ser o sistema que está em crise, um sistema econômico capitalista em crise, e que não, e faz tudo para não mudar, e que mantém o máximo que pode, né, usando todas as tecnologias possíveis para manter esse status, muitas vezes reduzindo a diversidade, a capacidade que a gente tem de pensar, isso também já foi muito comentado aqui. Aqui, de novo, eu grifei porque me lembrei muito das coisas que falaram aqui, né? Foi falado, né, que a arte a gente pode pensar como um conjunto de regras de linguagem natural ou de computador, ou a gente está sempre atrás de padrões de regularidade, né? Palavras são padrões de regularidade, né? Palavras são construtos que remetem a comportamentos, né? A partir de um padrão, não de um comportamento totalmente definido, mas a gente encontra isso na natureza e na vida social e na estrutura do complexo. Você tem sempre esse diálogo entre o padrão e o acaso. Aqui, talvez não valha muito a pena comentar, assim, o século XX vem sendo um século que vem sofrendo impactos, né, contra o racionalismo, que é se estabelece como paradigma para o pensamento a partir do século XVI, está aí até hoje, acabou? Não, tá bom. Então, que a gente vem vendo a própria ciência, ainda que dentro do paradigma racionalista, a ciência vem produzindo impactos perturbadores que vão, e eu vou falar de alguns que me interessam aqui, teoria das cordas, o panpsiquismo, né, a mecânica quântica, o princípio da incerteza, né, o teorema de Gödel e da incompletude, dos limites da própria lógica. Então, todas essas coisas aqui foram e de alguma maneira isso aparece, vem vindo na arte moderna, né, e vai culminar em algum momento com uma ruptura importante com todos esses valores que aí você vai ver alguns autores, o Arthur Danto, falando da própria morte da arte. A gente escuta falar de morte várias vezes, né? A morte da arte, a morte da fotografia, e períodos que parece que o campo magnético virou e em algum momento ficou zero, né? Para ir de um lado para outro, zerou. E a gente está lidando com isso, e isso me interessa a entender que
O que a gente pode olhar, e se a gente vai pensar em termos de linguagem, por isso eu falei do Zeitgeist, quer dizer, o Zeitgeist, no fim, é um conjunto de valores, um conjunto de palavras que estão lá, né? O que a gente percebe, né? O modernismo com seus valores racionalistas, então você tinha uma questão de verdade absoluta, conhecimento, Deus, de centralidade, de globalidade, racionalidade, objetividade, e a gente começou a perceber que após essa crise que não acaba, né? Que a gente ainda tem alguns autores se queixando até dessa duração, dessa transição. Bom, demorou séculos, não? Acho que vai demorar talvez algumas décadas a mais, até que a gente consiga de fato dar conta de tudo que está acontecendo. Né? Aí você para pensar e você começa a perceber que se trata mais de racionalidade, de perspectivismo, de subjetividade, de fragmentação, de abstração, de multicultural. Vou pular aqui a intuição, e aqui eu estou pensando nos Gedanken Experiments do Einstein, né? Que na ciência, acho que ele, mais ou menos como o Galileu fez, ele vai lá e faz uma outra coisa muito interessante, ele traz todo um pensamento possível de se trabalhar na intuição para construir teorias, né? E ele acho que é emblemático nessa direção. Passado e o presente também foi uma coisa que eu vi aqui, fiquei muito interessado. O artigo basicamente vai discutir assim, ok, então a gente está mudando, mas essa mudança do ponto de vista neuroestruturado está mostrando que algo no padrão neuronal está mudando. Eu vou pular aqui as várias referências, todo mundo vai poder ver depois. Essa questão da hiperfrontalidade, o que eles perceberam é que em estados em que a parte frontal do cérebro que determina o processamento da razão e da individualidade, quando ela diminui, eu me abro para a alteridade, me abro para o outro, me abro para a percepção do que está ao meu redor, né? E eu estou preocupado nessa altura de entender estados não alterados de consciência, estados não ordinários, desculpa, estados não ordinários de consciência como um caminho para uma experimentação artística. Como que a gente pode pensar processos artísticos que sejam capazes de produzir esses estados alterados de maneira a produzir uma diversidade nesse olhar. Usando as próprias tecnologias, aí no sentido de pensar que, enquanto a hegemonia usa a tecnologia para o controle, a gente pode usar a mesma tecnologia, aí pensando a ideia de magia, usando uma contra-magia, usando a mesma tecnologia para propor e permitir as experiências que produzam diversidade e não homogeneização. Aí eu estou citando aqui alguns autores, né? E aí eu estou achando interessante, para terminar já, que muitos deles vão falar de ancestrofuturismo e vão falar de buscar valores tradicionais, né, distantes de uma verdade científica, né, e aí aparece tecno-xamanismo, hiperstição, cosmogonia, livre especulação científica, eu adorei, ficção. E aí, para terminar, a ideia de que esse entrelaçamento possível para sairmos desse impasse, desse diálogo modernidade e pós-modernidade, eu trouxe esse autor, o Terry Sheen, em que ele vai propor o que ele chama de entrelaçamento. Eu falei, olha, é interessante, porque a gente tem notado isso já na fala das pessoas, né? A gente tem notado o interesse nas questões culturais, ancestrais, conhecimentos que foram abandonados pelo racionalismo. Então, essa ideia de juntar um conhecimento ancestral junto com as tecnologias para engendrar experiências inimagináveis, como as que a gente viu agora do Martin, né? Coisas que a gente tem visto, coisas tão interessantes, as possibilidades tecnológicas de produzir experiências no campo estético, me parecem extremamente interessantes. E esse me parece um diálogo que poderia ser pensado a partir dessa matriz de entrelaçamento. Então, as palavras seriam entrelaçamento, sobreposição, e que se fala bastante aqui, hibridismo, comistura, inserção, cooperação, circulação, sinergia. Né? E aqui a ideia, já abri essa ideia, quer dizer, o do it yourself, a gente aprende a usar e faz
o caminho contrário. A gente vai usar as mesmas tecnologias, a gente vai usar o telefone celular, a gente vai usar as redes, a gente vai usar tudo que a gente tem direito para propor experiências que permitam a diversidade, um olhar divergente para a realidade. Muito obrigado. $14, Fernando. Eu treinei. Perguntas? Legal, muito legal a palestra. Eu queria era mais bem, tipo, não está ligado? Perguntar sobre esse conceito de Artificação. Esse conceito não me deixa muito contente. Eu sabia que ia dar problema. Porque ele tem muita referência está muito vinculado a um estruturalismo, Então, por a isso... uma lógica formal. Eu penso imediatamente gentrificação, reificação. Então, como fugir dessa... por isso que eu acho que aqui é um bom encontro de pesquisa, para a gente pensar isso. A Disney Ake, para tentar trazer a ideia dela de arte e principalmente trazer, porque eu li muito corrido, então evidentemente ficou em aberto. Mas a justificativa é que quando ela vai atribuir esse nome, ela vai tentar atribuir um sentido para a arte muito mais estendido do que o que ela disse nesse artigo, em que ela fala que é preciso pensar a arte para além da visão eurocêntrica. Então ela tem um olhar de pensar a arte desde o princípio, desde os processos ancestrais, e que é uma arte que tem na emoção uma questão fundante. É uma questão de nome. Para mim, o conceito é esse. Assim, pensar uma arte num contexto muito expandido, transcultural e no tempo, porque me interessa essa ideia do tempo, porque é essa arte que vai ser referência para eu buscar para essa contemporaneidade. Não, me interessou isso porque também, quando você falava sobre essa estabilidade e inestabilidade que está presente nesses tempos de colapso. Então, posso te interromper? Quando ela fala de artificação, no discurso dela, porque a ideia de trazer o paradoxo é que, às vezes, os autores, eles olham o lado da ruptura e, às vezes, eles olham o lado da permanência. E eu achei legal pôr os dois juntos, para perceber o quanto isso são os diferentes discursos possíveis para uma produção da arte, como produção de um contexto emocional, de um contexto de organização da tua relação social, da tua visão de realidade, seu sentido de comunidade. Então você tem esses dois lados, né? Então, para poder entender e ter que atribuir algum nome para isso, provisoriamente artificação, mas me parece, se dentro do contexto do que ela coloca ali, que isso pode ficar mais explicitado, mas é duro você dar nome para as coisas, né? É muito difícil, eu acho. Então esse é um problema, mas essa é a ideia, é um sentido de expandir o conceito de arte e trazer para esse conceito de arte todo um conceito de subjetividade, que é o que me interessa em todo o desenrolar conceitual, é trazer uma mudança que sai da objetividade para a subjetividade, e esse conceito que ela traz, apesar de olhar para a continuidade, ela não olha para a continuidade como reacionarismo, ela vê a importância desse papel de pensar a experiência estética no contexto de construir uma realidade estável, embora seja super importante nesse contexto alguém que pense o contrário, porque é uma tensão, ainda, né? Se estabelece essa tensão. É mais ou menos por aí. Oi, Fernando, tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta, mas é até difícil fazer a pergunta. Porque eu gosto muito das suas ideias, e eu fui ler a dissertação do Gustavo e fiquei louco pela questão da contrafeitiçaria e da feitiçaria. Só que dentro da conjuntura atual, que a gente tem um certo candidato aí, a gente tem uma questão política muito forte, eu vou trazer um exemplo meio maluco, assim, mas as igrejas neopentecostais, elas vão lá na matriz africana e pegam questões
de magia, não é magia, mas assim, pegam questões daquilo e transformaram no que são elas agora. E aí elas se transformam em coisas hegemônicas que vão justamente contra o diferente. Ela vai virando hegemônica. Eu queria que você falasse um pouco mais, porque assim, a ideia de um misticismo, de poder criar novas subjetividades com esses meios, de subverter, de criar um artivismo, né, um ativismo com arte, ela é muito sedutora e assim, eu acredito nisso. Mas eu fico pensando, será que isso não é um instrumento para ser perverso também? Para dominar? A gente está vendo as fake news aí, né? Então, sei lá. Acho que essa sua preocupação, ela apareceu já nas conversas da gente aqui esses dias. Eu acho que assim é inerente à linguagem a ambiguidade. Então, é evidente que eu posso me apropriar de um discurso e subvertê-lo e mudar o contexto e construir verdades. Então, eu acho que eu também, como artista, não estou me propondo a trazer nenhuma verdade. Até porque o contexto é o da pós-verdade. Mas eu acho que o que a gente está fazendo, o que eu estou pensando como artista e como propor um trabalho, é de permitir a experiência divergente. Né? A construção da verdade, ou da realidade, não da verdade, mas a construção de uma realidade é um esforço intersubjetivo. Então, eu não tenho controle sobre isso. Claro que o contexto da apresentação, e isso acho que é o papel do artista trazer, é um contexto de produzir uma diversidade no olhar, e não usar no sentido de controlar a partir de uma visão hegemônica. Na verdade, a minha intenção como artista, nessa altura, olhando para a crise e buscando saídas, entendendo a arte no seu papel de construir caminhos para isso. É de produzir uma visão divergente daquela que não quer a divergência. Então, eu estou querendo aprender com xamãs, eu não estou preocupado com as religiões, eu estou preocupado com o conhecimento que está subjacente a isso tudo, que possa ser cooptado, porque eles entender por que essas cerimônias ocorriam na ancestralidade. Esse é o meu momento, é isso que eu quero entender. Mas será que isso não reforça os mitos da própria ciência? De como os próprios objetos tecnocientíficos eles acabam sendo... Não na minha narrativa, entendo isso, mas não é. Não é. Por exemplo, quando hoje a gente está vendo o quanto a ciência, né, como filha da racionalidade, caiu em contradição e produziu os impactos ambientais que estão quase que extinguindo a espécie humana. Então não é dessa ciência que me interessa tratar. Mas me interessa me apropriar, daí os entrelaçamentos, me apropriar de todo esse conhecimento para a gente poder dar um salto em complexidade e olhar por outras perspectivas viáveis para a nossa própria permanência. No fundo, a arte para pensar a permanência. Claro que a interpretação é aberta, e alguém vai pensar, ele está fazendo tal coisa, ele está usando a ciência. Não é o discurso, não é o da verdade científica e nem da tecnologia. Ontem se falou isso, né? A tecnologia para tirar de você, para te dar uma segurança, para te impedir de ser criativo. Exatamente o contrário, é usar a tecnologia para desequilibrar, para criar rupturas. Obrigado.